Oi, oi, oi! E aí, pessoal? Deixa eu colocar aqui o que vamos fazer. E aí, gente, como eu falei na live tour de meio-dia, agora a gente vai ter uma oficina de Feng Shui com a Roberta Cordeiro. Alguns de vocês já tinham me pedido. E aí, como parte da programação da Feira das Ideias, a Roberta veio dar essa forcinha pra gente. Ó, dicas para pequenas empresas. A gente vai ter isso sim, como programação da Feira das Ideias no sábado. Sábado? Sexta-feira, desculpa. Sexta-feira. Live das Ideias. Desculpa, cortou. Tá bom? Voltou aqui, gente. Desculpa, tinha cortado. Vamos lá. Deixa eu convidar aqui a Roberta. Olá. Alô, alô. Oi. Eu só te escuto, não te vejo. Não tá me vendo? Não. Peraí. Cadê? Deixa eu ver aqui. Ah, agora foi. Foi. E aí, tudo bem? Tudo bem, Ricardo? Tudo. Que Que... prazer. Muito obrigado. Obrigado vocês pelo convite, adorei a ideia. Estou super feliz de estar aqui com vocês hoje. Ah, que bacana. Eu que agradeço. A gente trouxe umas imagens aqui, né? Eu vou compartilhar Isso. Uhum. aqui a primeira, só para a gente deixar aqui antes de fazer a introdução. Essa daqui é a primeira? É o que é o Feng Shui, né? Seria a primeira. É essa daqui, né? É uma anterior. É uma anterior. Desculpa, é porque não tá na. Ah, tá É aqui. É porque isso. não veio para mim na ordem. Que Essa daí é. confusão, gente. Releve aí, vai. Então, gente, eu vou falar primeiro um pouquinho o que é o Feng Shui, né? Explicar já introduzindo o assunto para vocês. Feng Shui, resumindo muito, é uma prática de reorganização do espaço, né? Para poder adequar as energias de um ambiente. Então, o Feng Shui é o estudo dessas energias, como que elas entram dentro de uma construção, como que elas circulam por essa construção e como que elas interagem com a energia dos moradores, para daí então a gente fazer sugestões pontuais para trazer mais benefícios para as pessoas que moram ali, tá? Pode passar. Tá, Então, tá. o Feng Shui, ele trabalha com o conceito de Qi, né? A palavra é Qi, mas a gente fala Qi, né? A pronúncia. O Qi é uma espécie de energia vital que ela circula pelos ambientes, ela está presente no ar que a gente respira, está presente na luz do sol, e ela também está presente no corpo humano, né? Na gente. Então, o Feng Shui é o estudo do Qi nos espaços e como que ele interage essa circulação pelos ambientes, pela circulação das pessoas e como que ela interage com o Qi das pessoas também, né? Então, o Feng Shui, esse Qi, ele tem 5 movimentos distintos, que aí seria o próximo slide, Tá. que a gente fala que são 5 elementos. Esses 5 elementos, na verdade, eles são conceitos arquetípicos desse Qi. O Qi, essa energia vital, é uma coisa só, mas ele tem movimentos, estados energéticos diferentes,
E cada estado energético diferente tem as suas particularidades, que é isso que a gente chama de 5 elementos. Então, os 5 elementos são a madeira, o fogo, a terra, o metal e a água, né? Tá. E eles não são os elementos, assim, a madeira não é só a madeira, tipo um tronco de árvore, ela não é só isso, mas ela é uma energia Desculpa. arquetípica, né? Tá. Dessa energia. E assim como todos os outros elementos. E eles têm um fluxo natural entre eles de funcionamento, que é o que a gente fala que é um ciclo de construção, é um ciclo harmônico, que é onde a madeira gera o fogo gera a terra gera o metal e o metal gera a água, e a água gera a madeira. Então, esse seria um ciclo harmônico entre os elementos. A gente usa todo esse sistema de linguagem para poder traduzir e interpretar como que essa energia circula dentro de um ambiente. Então, essa linguagem é super importante para a gente poder fazer uma leitura dentro de um espaço. Tá. Né? Então, pode passar. Aí tem uma coisa um pouco mais particular. Tradicionalmente, o Feng Shui ele surgiu na antiga China, né? E através da observação da natureza. A palavra Feng Shui significa vento e Shui significa água, porque ele nasceu através da observação desses elementos na natureza e como que esses elementos, tanto eles carregavam o Qi, como eles acumulavam o Qi, né? Então, o vento, ele carrega esse Qi, essa energia, e a água, ela retém o Qi, trazendo mais acúmulo energético para aquele local. Então, por isso que se chama Feng Shui, né? Então, tradicionalmente, essa leitura, ela depende de uma direção, da direção por onde essa energia adentra dentro de uma construção, para a gente poder entender como que ela vai se distribuir dentro de um espaço. Então, é por isso que no Feng Shui tradicional, a gente utiliza a bússola. Ela é essencial para a gente poder identificar qual que é essa direção. Então, a partir dessa direção é que surgem todas as análises mais específicas, incluindo as análises pessoais, que também são essenciais para a gente determinar como que aquele sistema energético vai estar manifestando para a pessoa. Né? Tá. Então, Roberta, só um minutinho. Para quem, às vezes, para quem está assistindo aqui, está sem áudio, não escuta, está escuro, vocês saem da live, aí volta, que ele fica ok. Porque se tivesse escuro para todo mundo, com certeza todo mundo estava falando aqui que tinha dado problema. Então, sabe, é um problema pontual. Então, sai da live e volta que dá ok, dá bom. Você está me ouvindo bem, Ricardo? Eu estou ouvindo, tá tudo ok. Não, e teve outras pessoas que falaram também que tá normal. Então, é um problema pontual. E aí, tá. Continuando. Posso passar? Pode passar. Então, assim, o Feng Shui tradicional, ele é bastante específico e ele depende de uma leitura que ela vem principalmente desse grau, dessa direção da face por onde entra essa energia, né? Então, isso daí é uma coisa muito particular. Mas eu trouxe aqui algumas dicas que elas são básicas e que são essenciais, assim, independente de como que a gente traduz essa informação energética, que são algumas dicas que o pessoal pode aplicar aí para poder melhorar a energia do espaço. Tá. Então, a primeira coisa que eu queria colocar aqui é a questão da iluminação e ventilação. Então, como o Feng Shui ele trabalha com o Qi, como que a energia entra na construção, como que ela circula, então a questão da ventilação é super importante, você deixar as janelas abertas, deixar o ar entrar, o ar circular, né? Evitar deixar tudo muito fechado, porque isso gera estagnação de energia. Da mesma forma, a iluminação, principalmente a luz do sol, né? Que também é super importante, ela carrega uma boa quantidade de Qi, né? Para renovar esse Qi externo, para ele poder entrar dentro do ambiente e aquilo se renovar, trazendo mais benefícios para as pessoas. Tá. Né?
Então, mesmo que a gente tenha dias muito frios, é interessante abrir tudo e deixar pelo menos um tempo circular. De manhã cedo, eu acho que é um dos principais horários que o Qi ele está mais limpo, que você pode abrir para deixar aquilo entrar e renovar dentro da casa, Perfeito. né? E aí pode seguir. A outra condição que eu acho que é assim, principalmente agora, né, na quarentena, que está todo mundo trabalhando de casa, é essencial você ter um bom posicionamento dentro do ambiente. Então, a principal questão a principal dica que eu poderia falar é evite ficar de costas para portas de entradas ou para acessos ou corredores, principalmente corredores que você sinta um vento batendo nas suas costas, por exemplo. Tá. Esse fluxo, né, de vento e de energia, ele te deixa muito vulnerável. Isso não é bom para você. Ficar de lado, tudo bem? Tudo bem, de lado sim. Por De exemplo, lado, eu tô aqui, ó, a entrada do quarto tá aqui do meu lado. Não tá atrás de mim, tá do lado. Até aí tudo bem, digamos. aí tudo bem, isso. Tá. Aí não tem problema. Eu acho que de lado é tranquilo, até porque, né, dentro da casa a gente não tem muitas possibilidades, muitas Uhum. pessoas não planejaram para isso, né? Então, tudo bem. Mas o ideal mesmo era que você tivesse uma vista ampla à sua frente e uma Tá. proteção às costas, né? Mas Perfeito. se você não puder, né, ter essa abertura à sua frente, então pelo menos que você esteja protegido nas suas costas. Isso te garante uma sensação de segurança. E isso te permite trabalhar com mais vitalidade, com mais energia e não se sentir tão desgastado. Beleza. Né? Aí, a questão da cabeceira de cama, né? Todo mundo gosta de perguntar também. Eu acho que, pela teoria, conceitualmente, não é sempre que a cabeceira de cama ela é necessária. Mas eu recomendo que, sim, você tenha uma cabeceira de cama, porque ela também, novamente, a gente está falando da questão de proteção, né? Para o Feng Shui, é super importante você ter as suas costas protegidas, para isso te dar uma segurança para que você possa caminhar com mais confiança no seu dia a dia. Então, a cabeceira, ela tem esse mesmo efeito e eu acho que ela faz muita diferença no dia a dia de uma pessoa. Algumas pessoas gostam de colocar também que a cabeceira de cama, quando a gente está dormindo, a gente fica muito vulnerável às energias do ambiente, né? Tá. Então, principalmente aqui na região da cabeça, o pessoal fala que o chakra coronário fica muito exposto. Então, é interessante que você tenha essa cabeceira de cama como proteção também, para te dar aquele suporte, aquele amparo. Beleza. Pode passar. Sobre as cabeceiras de cama também, é interessante que ela seja sólida, né? De madeira ou de tecido, ela não seja vazada. E aí, nessa foto, por exemplo, tem uma janela atrás da cabeceira de cama. Mesmo que você tenha a cabeceira, é interessante que ela não fique atrás de uma janela, tá? Então, mas se não puder, se não tiver opção, eu acho que tudo bem. A gente precisa avaliar outras condicionantes também, se você não tiver outras opções. Por exemplo, você pode ver o que você tem na sua vista do lado externo. Então, se você tiver alguma construção mais alta que te ofereça alguma proteção do lado externo, essa cabeceira de cama embaixo da janela não é tanto um problema. Mas se você tiver uma vista super ampla, com muita energia chegando, assim, muita amplitude de visão, aí sim a cabeceira de cama não é recomendável nessa posição, Tá. tá? Então, aí pode passar o outro também. Essa daqui é um exemplo, né, as camas de ferro e vazada. Esse não seria um bom exemplo de cabeceira. O ferro também, ele conduz muita energia, ele não é indicado para ter... Apesar de ser super bonito, né, super charmoso, tem muita gente que gosta. O recomendável pelo Feng Shui é que seja uma cabeceira sólida, que ela te forneça essa proteção mesmo Ah, na que ela parte não de seja cima. vazada, independente do Isso. material. De ferro também. O ideal é que ela não seja de ferro. Ah, tá. É uma pessoa Tá? que perguntou no escritório, ela pode sentar de costas para a janela?
Assim, não é o ideal sentar de costas para a janela, mas, de novo, eu acho que você tem que observar o que você tem na vista da sua janela. Eu acho que é a mesma condição da cabeceira, né? Tá. Então, mas existem outras condições também que é preciso avaliar. Por exemplo, a gente analisa direções pessoais no Feng Shui, que são super importantes. Cada pessoa tem um perfil energético, e aí, dependendo desse perfil energético, existem direções que são mais favoráveis e direções que são menos favoráveis. Então, mesmo que ela esteja de costa, mas ela está numa direção que é favorável para ela, que propicie um bem-estar, então isso não seria tanto um problema. Então, tudo tem Tá, que ser avaliado para poder chegar a uma conclusão mais efetiva. Mas, tá. a princípio, eu diria que não seria tão recomendável assim, tá? Beleza. Falando de uma forma mais geral, né? Isso. Certo. E os quadros? Outra coisa que eu acho que é super importante dentro da casa são as imagens que você traz para você, né? Todas as imagens, elas são absorvidas pelo subconsciente. Os objetos carregam memórias também. As imagens, elas têm um significado e tudo depende de como você se sente em relação a elas. Então, é importante também você prestar atenção o que aquela imagem está querendo, que você sente que aquela imagem te passa, por exemplo. Às vezes você ganhou um quadro ou um objeto de alguém que você não tem boas memórias, mas você mantém ali porque é conveniente, porque aquela pessoa te deu. Então, é interessante que você tome um pouco mais de consciência também sobre o que essas imagens estão trazendo para você. Porque Uhum. isso tem influência, sim, no seu dia a dia, Tá. né? Tudo tem um símbolo, né? Sim. Tudo tem um significado. Pessoal que está aqui assistindo, vamos fazer o seguinte: quando vocês tiverem perguntas, manda aqui na caixinha de perguntas, porque a gente vai seguindo, né, com os slides para não atrasar. E aí no final eu abro a caixinha de perguntas e aí a Roberta vai respondendo. Pode ser? A gente vai escolhendo as perguntas e vai respondendo. Porque senão se a gente for botando as perguntas aqui dentro de cada tema, pode ir esticando muito e atrasando o andar. Mas aproveitando que eu parei, deixa eu só pegar essa pergunta aqui. Uhum. As almofadas, elas podem servir como uma cabeceira? Só voltando um pouco lá para a cabeceira. Eu acho que elas ajudam, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, né? Por exemplo, às vezes, quando eu vou em algum hotel e aí o hotel não tem a cabeceira, sabe? Às vezes acontece, né? Então eu vou na casa de alguém e aí não tem cabeceira, aí eu coloco um travesseiro entre a minha cabeça e a parede para dar um suporte ali naquele momento. Mas o ideal é que tenha mesmo uma cabeceira, Tá, tá? perfeito. Eu acho que outra coisa que é super interessante a gente colocar é o uso das músicas, né, dentro do ambiente. Eu acho que utilizar músicas que sejam agradáveis, que você gosta, que te trazem uma sensação de bem-estar. Porque, assim, tudo é energia, né? Então, a gente absorve muito energia e a gente consegue visualizar essas energias nas nossas emoções, nos nossos comportamentos, nos pensamentos. Então, é interessante até você prestar atenção o que cada música desperta em você, da mesma forma que os quadros, né, as imagens. Uhum, Então, procurar trazer. Eu entendo que a gente está num período difícil, né? Às vezes a gente busca músicas que elas são legais, elas são divertidas, mas tenta prestar atenção em que emoção ela está te despertando. Se ela está te deixando muito ansioso, por exemplo, talvez seja o caso de você tentar evitar, tá, né? Então, tudo é uma questão de você prestar atenção e tomar consciência de o que aquilo desperta em você, perfeito. né? Tá. Então, outra coisa que eu acho super legal também são os cheiros, né? Eu acho que odores é uma coisa que desperta muitas sensações na gente. Então, se você gosta, você pode usar óleos essenciais também para ajudar a modificar algumas energias do espaço, do ambiente. Eles atuam também nas nossas emoções, nos nossos estados psicoemocionais. Eu gosto bastante de utilizar, tipo, essência de alfazema ou de alecrim, por exemplo, que ele te Ah, eu deixa amo alecrim.
eu também adoro. Então, essas essências, elas ajudam a melhorar um pouco a energia, né? Sim, Então, também incenso, se você gostar, o incenso ele tem uma energia, depende do incenso, né? Assim, eu acho que é importante você ver o que você gosta e usar o que você gosta. tá. Mas eles podem ajudar, as velas também. Outra coisa que eu coloquei esse slide, normalmente eu não falo isso, né, quando eu dou alguns workshops, mas eu acho que como a gente está num período um pouco bem peculiar, eu acho falar sobre a meditação é super relevante. Então, a gente não está acostumado a passar tanto tempo em casa. E eu tenho sentido, tenho visto, assim, muitas pessoas que eu acho que ficar em casa tá te mostrando muito de você mesmo, né? Questões que Uhum, você não percebia antes, né? E elas estão muito explícitas ali. sim, Então, pode ser muito difícil, né? E se você não se conhece minimamente, aquelas questões elas podem vir à tona e aquilo te levar num looping, assim, é, eterno. Então, eu acho que falar sobre a meditação, você tentar praticar essa meditação, não só a meditação, mas, por exemplo, fazer alguns exercícios de respiração, procurar entrar em contato com você mesmo, porque a casa, como assim, tem as energias que circulam pela casa, mas como você responde a essas energias, isso diz muito sobre você. Então, na verdade, uma leitura de Feng Shui, ela fala muito do seu momento pessoal e do seu perfil energético, o que que você está passando ali, né? Então, sim, você tentar entrar em contato com você, com as suas energias, o que está acontecendo, quais são as suas expectativas, quais são os seus desafios pessoais, e procurar se conhecer melhor, se trabalhar melhor, isso eu acho que faz muita diferença, sim. perfeito. E aí, um pouco sobre as cores, né, que muita gente gosta. O que eu posso falar sobre as cores? No Feng Shui tradicional, as cores elas não funcionam assim, com relação aos cantos, né? Que é aqueles cantos dos relacionamentos, do sucesso. Não é assim que funciona, né? O Feng Shui tradicional, como ele depende muito de como essa energia entra na construção, como ela interage, as cores elas estão mais associadas com os 5 elementos do que com cantos, né? Que falam sobre temas de vida. Tá, Então, eu vou falar um pouquinho sobre o que cada cor representa em relação aos elementos, aos 5 elementos, que aí é interessante, sei lá, o pessoal olhar, prestar atenção também nessas características e procurar se identificar, ver se, por exemplo, se você está em dúvida em que cor pintar o quarto, dá uma olhada nessas características que eu vou passar agora e verifica se você acha que você está mais assim ou assado, ou se você precisa de um pouco mais dessas energias, tá, porque isso pode te ajudar sim, nesse processo, né? Então, a madeira, né? A madeira, ela está relacionada com a cor verde, tons de, os variados tons de verde, né? E azuis um pouco mais claros, tipo azul turquesa. Então, a madeira ela está relacionada com dinamismo, o movimento, criatividade, renovação, espontaneidade e muita impulsividade, muita energia de movimento, de começos. Então, por exemplo, se você é uma pessoa muito agitada, talvez a madeira não seja interessante para você, né? tá, Pode passar. Aí o fogo ele está relacionado com a cor vermelha, né? E ele está associado com a alegria, a celebração, um pouco de euforia, um pouco de falsidade também, mas também vitalidade e intuição. O vermelho, eu acho que ele é uma cor muito forte e eu usaria com um pouco de cuidado, né? Assim, essa imagem ela tá um pouco exagerada, tá com bastante vermelho, mas se você gosta de vermelho, principalmente no quarto, eu recomendo que você coloque em poucas quantidades, tipo um detalhe da colcha, né? Ou uma almofada, ou um quadro, objetos menores, tá, mas porque ele tem um efeito muito forte. O elemento terra ele está associado com o conforto, a estabilidade, o acolhimento,
tradições, apegos e crenças. Então, se você está muito agitado ou muito ansioso, talvez um elemento terra, que são cores amarelas, tons pastéis, tons de bege. Acho que travou. E travou mais a tua. Tô te escutando ainda. Tá me escutando? Tô. Tá. Voltou, É, voltou, voltou. então, a terra, né, o elemento terra, ele estimula um pouco mais essa energia um pouco mais parada, mais calma e mais quieta. E aí, se você é muito calmo, se você está precisando de movimento, aí eu recomendo que você coloque um pouco mais de verde. Mas se você está muito agitado, muito ansioso, talvez um pouco de bege, amarelo, tons mais neutros, que isso pode te ajudar a se acalmar um pouco mais. Tá. Com relação, aí o elemento metal são as cores brancas, os tons de cinza e os prateados e dourados, né? Então, o metal está relacionado com a organização, foco, ritmo, disciplina, os seus valores, um pouco de rigidez e fechamento, né? Tá Então, bom. é interessante para concentração, para se organizar, né? E o último elemento é a água, que ele está relacionado com a comunicação, muita sensibilidade, introspecção. Então, por exemplo, eu não recomendo você colocar água se você está um pouco mais deprimido. Aí eu acho que é melhor colocar um pouco mais de madeira, um pouco mais de verde, que isso é mais estimulante. Mas se você está precisando se auto-observar, se conhecer e entrar um pouco mais de contato com você, aí sim a cor azul é legal, porque ela estimula um Perfeito. pouco disso, né? Tá. Então, É isso? é isso. Sobre os elementos, assim, as dicas, né, que eu podia passar aqui dentro do nosso tempo que a gente tinha são essas. Posso botar aqui algumas perguntas? Pode, claro. Ó, tá. A cama pode ficar de frente para o banheiro no meu quarto? Queria saber. Tem alguma regrinha para isso? A cama, ela pode ficar, sim, na frente do banheiro, mas, novamente, eu acho que a gente precisaria fazer uma análise mais pontual para ver que tipo de influências poderiam estar vindo do banheiro, por exemplo. Mas, a princípio, isso não é um problema, tá? Ela não é limitante. Tá. Tá? Que mais? As perguntas. Vermelho seria indicado para que pessoas? A gente acabou de falar, né, do vermelho, Isso, eu do acho que o fogo. vermelho. Isso, é do elemento fogo. Eu acho que se você está precisando de um pouco mais de vitalidade, de energia, de um pouco mais. Se você é muito tímido, por exemplo, o vermelho pode te ajudar a dar um pouco aquela. Você se mostrar um pouco mais, né? Ele traz um pouco disso. Tá. Essa é legal, essa pergunta. É legal Os ter espelho no quarto e onde? A princípio, eu não vejo tanto problema de ter espelho no quarto. Eu só não recomendo que você tenha esse espelho de frente para a cama. Eu acho que muitas pessoas se incomodam de ter, por exemplo, às vezes, se você acordar à noite, você pode se assustar. Eu acho que essa sensação de insegurança que o espelho pode te trazer, isso é ruim. Tá, entendi. Então é As bom botar o plantas. espelho, mas só que sem ser de costas para a cama, digamos assim, né? É de forma que você se veja dormindo, por exemplo. Eu acho que não é legal. Ah, tá, beleza. Certo. Tá? E sobre plantas, tem alguma planta assim ideal para dentro de casa, dentro do Feng Shui? É, eu diria assim que eu acho que as plantas vai muito do gosto pessoal. Não tem nenhuma planta restritiva, mas em uma análise de Feng Shui, sim, a gente analisa, por exemplo, se você colocar plantas muito grandes, com muita terra ou vasos muito grandes, porque isso interfere na leitura. Às vezes a gente precisa estimular um padrão mais receptivo do espaço. E aí, plantas muito pesadas, isso estimula esse tipo de configuração. Mas aí, se você precisa estimular mais movimento de energia, ter muitas plantas naquele local não é recomendável.
Mas, de modo geral, eu gosto muito de plantas. Eu acho que eu diria para você usar elas, dá preferência para as plantas um pouco menores, por exemplo, plantas com vaso na água, as flores, tá? Tá. Mas as com água é sempre bom que você troque a água regularmente para aquela água não ficar suja. Aí sim, seria um ponto assim de atenção. A água suja, né? Tá. Alguém perguntou aqui sobre eletrônicos na TV e lâmpadas. Existe algo relacionado ao Feng Shui? Sim, os eletrônicos, né, eles emitem a energia eletromagnética e, principalmente no quarto, isso daí pode ser ruim, pode atrapalhar o seu sono na hora de relaxar, porque eles emitem uma radiação que te deixa muito agitado. Então, se você tem problemas para dormir, eu não recomendo que você tenha TV no quarto. Tá. Nem a TV, nem nenhum outro eletrônico, não é isso? É, Tá. assim, tem os eletrônicos pequenos, né? Seria a Tá. mesma coisa do celular, Tá. que Pode deixar o celular lá, não tem problema, né? A gente tá falando de coisas maiores, assim, tá bom. isso. Aí, que ele perguntou aqui da lâmpada, né? Também. Uhum. As lâmpadas, sim, eu sempre prefiro as lâmpadas que são um pouco mais amarelas, as que tenham um tom mais neutro, né? Que são mais próximas da luz do sol, porque aquelas fluorescentes muito brancas, elas te deixam muito tenso, né? E isso também não é legal para o Feng Shui. Tem alguma relação de planta permanente ou superficial com o Feng Shui? Ou Não, não? não, Não tem nenhuma restrição, né? Pode ficar à não, vontade, pode usar. sim, O que mais? deixa eu Cama ver. direcionada para a porta. Tem problemas? Ou Você seja, diz a os cama tá pés, virada para a porta, né? Pelo que eu os entendi pés de aqui. frente para a porta? Eu não entendi. Não sei se Não, são. pelo que eu acho que a cama tá virada para a porta, né? Tipo, a pessoa tá dormindo olhando para a porta. Ah, com os pés direto, né? Na direção da Isso, porta. isso. Então, também não é tanto recomendável, porque assim, o que acontece? Quando a energia vem de fora, né? Ela bate direto na cama, ali nos pés, e ela tende a ser um pouco mais agressiva. Então, o ideal é que você tenha um certo espaço depois que ela entra no quarto, para aquele ti não entrar muito agressivo para você, principalmente se você estiver dormindo, né? Tá. Mas acho que a gente pode avaliar se de repente não tiver outra opção. Não, Ah, não é que. Pode falar. tá. Não, não vou te segurar mais muito, não. Vou só botar mais Aham. duas perguntinhas. Essa daqui é boa. É com relação à cama baú. Aquela cama que, né, guarda muitas coisas embaixo. Eu já ouvi falar alguma coisa sobre isso também. Conta aí. Sim, o pessoal fala que. Algumas pessoas falam que ela não é legal, né? Porque fica acumulado ali. Mas eu Uhum. acho que, assim, tem muitos apartamentos. Hoje em dia, os apartamentos estão cada vez menores, né? Então, se você não tiver uma cama baú, você nem tem onde guardar as coisas. Então, Exato. se você guarda roupa de cama, por exemplo, eu não vejo isso um problema. É mais o Mas que você guarda do que a cama baú, né? e como você organiza aquele espaço também, por exemplo, se você coloca entulho ou coisa velha, coisa suja, deixa aquilo acumular, ou se você nunca acessa aquele baú, aí talvez isso seja um problema sim. Mas se você guarda roupa de cama, se você usa sempre, se você mantém aquele local limpo, isso não é um problema. Tá, perfeito. E aí, uma última pergunta. Tem relação do Feng Shui com móveis antigos? Uma pessoa Os que gosta de móveis antigos em casa, gosta de garimpar e etc. Qual a relação disso com o Feng Shui? O que acontece? Os móveis, tanto os móveis, os ambientes, as paredes, tudo acumula memória, né? Principalmente memória emocional. Então, talvez isso seja um problema dependendo da história daquela pessoa que usou antes aquele móvel. Mas você pode fazer, de repente, uma limpeza, você pode colocar eles um pouco no sol, deixar o vento passar, circular para
aquela energia ela modificar um pouco. Mas sim, os móveis eles acumulam a energia dos antigos donos. Se você faz uma pequena reforma nesse móvel, né? Pinta e etc. Isso já é considerado uma Sim, limpeza de energia? sim, isso ajuda bastante. Tá, Sim, sim. perfeito. Ah, eu adorei. Fala um pouco do teu trabalho, né? Da tua consultoria para quem quiser algo mais personalizado. Então, eu faço esse trabalho, ele é bastante particular, né? O Feng Shui, assim, eu procurei passar algumas dicas gerais aqui, mas, na verdade, ele não tem muito uma regra, né? Eu acho que cada caso ele é muito particular, depende das configurações do espaço e depende das configurações das pessoas. Então, o meu trabalho, ele tem esse objetivo de fazer essa avaliação bastante particular, identificar como que aquela energia está se manifestando para as pessoas, para cada morador é diferente também. E E aí aí, a gente como é que a pessoa faz para te contatar? Esse trabalho hoje ele é online, né? Imagino isso, eu. Então, como que é? Fala aí. a pessoa pode entrar em contato comigo pelo meu Instagram ou tem o link do WhatsApp lá na minha conta, chama Roberta Feng Shui. O Instagram é Então, esse aqui, né? Eu coloquei certo, né? Roberta Feng Shui. Tá aqui fixado isso, embaixo. é Beleza. isso Tá aqui mesmo. embaixo, gente, ou aqui em cima, no canto superior esquerdo. Se você clicar, já direciona direto para lá. Roberta Feng Shui. E aí lá tem o link do WhatsApp, não é isso? Tem o link do WhatsApp e a pessoa pode me mandar um direct também, ou por e-mail, né? Tá. Tanto todos esses, lá no link da minha bio tem todas as informações de contato. E aí o que eu preciso, né, para poder começar um trabalho, eu preciso saber primeiro aonde fica, né, a localização do imóvel, se ele é casa ou se ele é apartamento, quantos andares são, a tipologia, né? Uhum. E se a pessoa, eu preciso da planta arquitetônica para fazer uma análise, porque principalmente agora que a gente faz online, não tem como fazer se não for com a planta. Se a pessoa não E tiver a planta, pode ser uma planta que ela mesma fez, assim, só para tu ter noção do layout, né? Ou tem que ser a planta mesmo? ela pode medir, aí eu posso orientar a pessoa também de que medidas exatas eu preciso, né? Tá, Mas sim, se a pessoa tiver uma mínima noção de como montar uma planta, assim, para poder me mostrar, e com as medidas, eu preciso das medidas. Aí entendi. sim a gente consegue fazer. Tá. E então, depois que eu preciso dessas informações e quantos moradores moram no local, né? Eu preciso das informações de data de nascimento também, data e hora, porque eu faço uma compatibilidade energética pessoal também. Tá. Então, aí a partir disso a gente começa a conversar, eu passo um orçamento, a gente tem uma primeira conversa online, depois eu começo a análise, começo a fazer todos esses estudos, e depois a gente marca uma outra conversa, também por Skype ou por WhatsApp, para eu poder passar todas as diretrizes, mostrar o que está acontecendo dentro da casa, quais são as interpretações, e passar as sugestões também. E tudo isso ele vem de forma escrita, eu faço em forma de relatório, então a Tá. pessoa, a pessoa pode consultar depois, quando ela tiver dúvida, porque é bastante informação, Sim, né? imagino. Então, e aí depois ela pode ir fazendo aos pouquinhos. Eu tenho uma planta também esquemática com todos os resumos das sugestões. Tá, Tem porque é alguns. como tu falou, né? Às vezes a pessoa não pode não ficar de costas para aquela Uhum, porta, mas tem outras coisas que não vai influenciar tanto, né? Então talvez isso, uma análise mais personalizada é o caso, né? É o isso, ideal, né? uhum, com Então, certeza. que bacana, que bacana. Então, pessoal, quem está assistindo e quiser, né, essa análise mais personalizada, vai lá no perfil da Roberta, Roberta Feng Shui, que está aqui, fixado embaixo no comentário, ou aqui em cima no canto superior esquerdo. Você clica e já é direcionado. E a live vai ficar salva aqui no IGTV do Ideias e depois vai lá para o da feira. Mas, por enquanto, fica aqui no do Ideias, beleza? Então, quem quiser, depois pode rever, enviar para os amigos e enfim, tá? Ó, Roberta, amei. Ai, Obrigado, obrigada, tá? Fábio. Adorei, Adorei, obrigada adorei. pelo convite.
Foi um Adorei prazer. mesmo. Depois a gente combina outras coisas, porque o pessoal adorou e eu também, né? Ó, quem tá aqui com certeza vai. Bota aí um joinha, pessoal, se vocês gostaram. Tem um certo delay, mas Bacana. tenho certeza que eles gostaram, tá? Obrigado, Legal. obrigado Obrigada, mesmo. Ricardo. É, E é isso, né? Aí lá no teu perfil tem tudo, eu tô vendo aqui, tem consultorias, workshops, tem o link para WhatsApp, tem tudo lá, né? Tem todos esses Isso, tá tudo conteúdos. lá. Uhum. Beleza, ó, tá começando a chegar os joinhas. É isso. Perfeito, tá bom? Bacana. Tá, Pois, ó, obrigado, um beijão, Ricardo. boa tarde e obrigado pela participação, tá? Tchau. Obrigado, Obrigada. pessoal, por ter acompanhado. Tchau, Tchau, tchau. tchau.